Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Nesta noite, caminharemos juntos pela Via Láctea, nossa casa cósmica, explorando seus detalhes mais serenos e curiosos. Imagine-se flutuando, suspenso no vácuo silencioso, enquanto bilhões de estrelas piscam ao seu redor, como vagalumes presos em um vidro infinito. Cada ponto de luz que você vê carrega consigo histórias de bilhões de anos, segredos guardados em núcleos de ferro e hélio, mistérios que nunca serão completamente desvendados. A Via Láctea não é apenas um aglomerado de estrelas. É um organismo vivo, respirando poeira cósmica, devorando galáxias menores, girando lentamente como um disco de vinil, tocando uma música que ninguém jamais ouvirá. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila. Se você busca paz nas estrelas, inscreva-se no canal, deixe seu comentário gentil e compartilhe este refúgio silencioso com outros viajantes noturnos. Respire fundo e vamos flutuar juntos por essa imensidão que nos abraça e nos assusta ao mesmo tempo. A Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos, o que significa que ela é quase tão antiga quanto o próprio universo, que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense nisso por um momento. Nossa galáxia nasceu apenas 200 milhões de anos após o Big Bang, quando o cosmos ainda era uma criança confusa, tentando entender suas próprias regras. Naquela época, não existiam elementos pesados, não havia planetas rochosos, não havia você, nem eu, nem ninguém para testemunhar aquele nascimento silencioso. As primeiras estrelas da Via Láctea eram monstros azuis, gigantes que queimavam seu combustível em poucos milhões de anos e explodiam violentamente, espalhando ferro, carbono, oxigênio pelo vazio. Cada átomo do seu corpo foi forjado dentro de uma estrela que morreu antes da Terra existir. Você é literalmente poeira de estrelas resfriada, consciente de si mesma, tentando entender de onde veio. Nossa galáxia contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas, embora ninguém saiba o número exato porque, bem, é impossível contar todas elas. Imagine tentar contar grãos de areia em uma praia que se estende por 100 mil anos-luz. Cada estrela é um sol, muitas maiores que o nosso, algumas menores, vermelhas e frias, outras azuis e furiosas. Algumas dessas estrelas já morreram, mas sua luz ainda viaja pelo espaço, chegando aos nossos olhos milhões de anos depois, como cartas de um remetente que não existe mais. Olhar para o céu noturno é olhar para o passado, para fantasmas luminosos que talvez já tenham se tornado buracos negros ou nuvens de gás dispersas. O diâmetro da Via Láctea é de aproximadamente 100 mil anos-luz, o que significa que se você pudesse viajar na velocidade da luz, levaria 100 mil anos para atravessá-la de ponta a ponta. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade tão absurdamente rápida que em um segundo você daria 7 voltas e meia ao redor da Terra. E mesmo assim, mesmo nessa velocidade impossível, você passaria 100 milênios cruzando nossa galáxia. Civilizações inteiras nasceriam e morreriam durante sua viagem. Idiomas surgiriam e desapareceriam. Montanhas se ergueriam e seriam erodidas até virarem poeira. E você ainda estaria viajando, cercado pela escuridão pontilhada de estrelas que nunca parecem se aproximar. O Sol, nossa estrela modesta e amarelada, leva 225 milhões de anos para completar uma única órbita ao redor do centro galáctico. Nós chamamos isso de ano galáctico, embora ninguém use esse termo em conversas casuais porque, bem, é um conceito difícil de encaixar em uma conversa sobre o clima. Desde que os dinossauros caminhavam pela Terra, o Sol completou menos de uma órbita completa.
Quando os primeiros répteis surgiram, estávamos em um ponto diferente da galáxia, cercados por estrelas diferentes, sob um céu noturno irreconhecível. A Terra viaja pelo espaço a 220 km por segundo, arrastada pela gravidade do Sol, que por sua vez é arrastado pela gravidade do centro galáctico, que por sua vez... Bem, tudo está em movimento, sempre, eternamente, sem descanso. A Via Láctea pesa aproximadamente 1 trilhão e 500 bilhões de vezes a massa do Sol, embora a maior parte dessa massa seja invisível, composta de algo que chamamos de matéria escura, mas que poderia muito bem se chamar matéria invisível e misteriosa que não faz a menor ideia do que é. Nós sabemos que ela existe porque as estrelas nas bordas da galáxia giram rápido demais para serem mantidas no lugar apenas pela gravidade da matéria visível. Se não houvesse matéria escura, as estrelas externas seriam lançadas para o espaço intergaláctico como crianças em um carrossel que gira rápido demais. Mas elas permanecem no lugar, presas por algo que não podemos ver, tocar ou detectar diretamente. É como se a galáxia fosse um iceberg e tudo que vemos é apenas a ponta flutuando acima da água. Existem mais de 200 bilhões de planetas na Via Láctea, talvez mais, talvez muito mais, orbitando silenciosamente suas estrelas, invisíveis para nossos telescópios, exceto por técnicas indiretas que detectam pequenas oscilações na luz estelar. Alguns desses planetas são gigantes gasosos, como Júpiter, mas maiores, mais quentes, mais estranhos. Outros são rochosos, do tamanho da Terra, cobertos por oceanos de lava ou água líquida, gelados ou escaldantes, com atmosferas de metano ou oxigênio ou vapor de metal. Em quantos desses planetas existe vida? Em quantos existe vida inteligente? Em quantos existe civilização? Nós não sabemos. A estatística sugere que deveria haver milhões, mas o silêncio do cosmos é ensurdecedor e ninguém atende nossas mensagens de rádio enviadas para as estrelas. O centro da Via Láctea abriga um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela, pronunciado Sagitário A Estrela, embora seja qualquer coisa menos uma estrela. Esse buraco negro tem aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol, comprimida em um ponto tão pequeno que desafia nossa compreensão de espaço e tempo. Nada escapa de sua gravidade, uma vez que cruza o horizonte de eventos, nem luz, nem matéria, nem informação. Estrelas orbitam esse monstro gravitacional em velocidades vertiginosas, algumas completando órbitas em apenas 16 anos, movendo-se a frações significativas da velocidade da luz. Nós fotografamos a sombra desse buraco negro em 2022, uma imagem borrada e laranja que parecia uma rosquinha cósmica mal focalizada, mas que representava uma conquista científica monumental. A espessura do disco galáctico é de apenas 1000 anos-luz, o que soa como muito até você perceber que o diâmetro é 100.000 anos-luz, tornando a Via Láctea incrivelmente achatada, como um CD gigante flutuando no vazio. Esse disco é onde a maioria das estrelas jovens reside, onde nuvens de gás colapsam para formar novas estrelas, onde a vida e a morte estelar acontecem em um ciclo perpétuo. Acima e abaixo do disco está o halo galáctico, uma região esférica povoada por estrelas antigas, aglomerados globulares e matéria escura. Essas estrelas do halo têm órbitas caóticas, cruzando o disco em ângulos aleatórios, como abelhas em torno de uma colmeia invisível. A Via Láctea está em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, sua vizinha maior, que está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas se aproximando a cerca de 110 km por segundo. Em aproximadamente 4 bilhões de anos, as duas galáxias começarão a se fundir em um evento que durará bilhões de anos, transformando o céu noturno em algo irreconhecível.
As estrelas de Andrômeda se misturarão com as nossas, embora seja improvável que qualquer estrela realmente colida, porque as distâncias entre elas são vastas demais. O espaço entre as estrelas é tão grande que você poderia passar duas galáxias uma através da outra, e a maioria das estrelas nem perceberia. Mas os buracos negros centrais colidirão eventualmente, fundindo-se em um buraco negro ainda maior, liberando ondas gravitacionais que distorcerão o próprio tecido do espaço-tempo. Nossa galáxia se move pelo espaço a 600 quilômetros por segundo, arrastada pela gravidade de estruturas maiores chamadas aglomerados e superaglomerados de galáxias. A Via Láctea faz parte do grupo local, que contém cerca de 50 galáxias, incluindo Andrômeda e várias galáxias anãs. O grupo local, por sua vez, é puxado em direção ao aglomerado de Virgem, que contém milhares de galáxias e está a cerca de 54 milhões de anos-luz de distância. Mas até o aglomerado de Virgem é pequeno comparado ao grande atrator, uma anomalia gravitacional massiva que puxa milhares de galáxias em sua direção, embora ninguém saiba exatamente o que é, porque está escondido atrás do disco da Via Láctea, obscurecido por poeira e gás. O halo galáctico se estende por 200 mil anos-luz, muito além do disco visível, uma região fantasmagórica povoada por estrelas antigas, pobres em metais, que se formaram nos primeiros dias da galáxia. Essas estrelas são fósseis vivos, cápsulas do tempo que nos contam como era o universo quando a Via Láctea ainda estava se formando. Astrônomos estudam essas estrelas para entender a história química da galáxia, rastreando como elementos pesados foram criados e distribuídos ao longo de bilhões de anos. O halo também contém matéria escura, muita matéria escura, formando uma estrutura invisível que mantém a galáxia unida como um esqueleto que não podemos ver. Existem aproximadamente 150 aglomerados globulares orbitando a Via Láctea, esferas densamente povoadas que contêm centenas de milhares de estrelas antigas, todas nascidas aproximadamente ao mesmo tempo. Esses aglomerados são alguns dos objetos mais antigos da galáxia, com idades que se aproximam da idade do próprio universo. As estrelas dentro de um aglomerado globular estão tão próximas umas das outras que, se você vivesse em um planeta orbitando uma estrela em um aglomerado globular, o céu noturno seria repleto de estrelas brilhantes, iluminando a noite como se fosse dia. Colisões entre estrelas são raras, mas possíveis, criando objetos exóticos como vagabundos azuis, estrelas que parecem mais jovens do que deveriam. A Via Láctea produz cerca de 3 novas estrelas por ano, uma taxa de formação estelar relativamente modesta comparada às galáxias mais jovens e ativas do universo distante. Essas novas estrelas nascem em nuvens moleculares gigantes, regiões frias e densas, onde o gás colapsa sob sua própria gravidade, até que a pressão e temperatura no núcleo se tornam altas o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Quando uma estrela nasce, ela sopra o gás ao seu redor, criando bolhas brilhantes e estruturas caóticas que eventualmente se dissipam, deixando a estrela exposta, brilhando sozinha no vazio. O bojo central da Via Láctea contém as estrelas mais antigas e densamente empacotadas da galáxia, formando uma estrutura em forma de amendoim ou barra que gira mais rápido que o disco. Essas estrelas são avermelhadas, frias, compostas principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de elementos mais pesados. O bojo é uma região caótica, onde estrelas se movem em órbitas complexas, influenciadas pela gravidade do buraco negro central e pela densidade extrema de matéria.
É difícil observar o bojo diretamente porque está obscurecido por nuvens de poeira no disco galáctico, mas telescópios infravermelhos podem penetrar essa cortina e revelar a estrutura escondida abaixo. Nosso sistema solar fica a aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico, em uma posição relativamente segura, longe da radiação intensa e dos eventos cataclísmicos que ocorrem nas regiões centrais. Estamos localizados no braço de Órion, ou mais precisamente no esporão de Órion, uma estrutura menor entre dois braços espirais maiores. Essa localização é considerada ideal para o desenvolvimento da vida, porque não estamos nem muito perto do centro, onde supernovas frequentes e radiação de buracos negros esterilizariam planetas, nem muito longe nas regiões externas, onde faltam elementos pesados necessários para formar planetas rochosos e moléculas orgânicas complexas. A Via Láctea tem pelo menos 4 braços espirais principais, embora o número exato seja debatido porque é difícil mapear a estrutura da galáxia de dentro dela, como tentar desenhar um mapa de uma floresta enquanto você está no meio das árvores. Esses braços não são estruturas sólidas, mas ondas de densidade que se movem através do disco, comprimindo o gás e desencadeando a formação de novas estrelas. As estrelas jovens e azuis traçam os braços porque vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodir, enquanto as estrelas mais velhas se espalham pelo disco, misturando-se e obscurecendo a estrutura espiral. 90% da massa da Via Láctea é composta de matéria escura invisível, uma substância misteriosa que não interage com luz ou matéria comum, exceto através da gravidade. Nós não sabemos o que é matéria escura. Nós não sabemos do que é feita. As melhores teorias sugerem que pode ser composta de partículas exóticas que ainda não descobrimos, ou talvez seja algo completamente diferente, uma modificação nas leis da gravidade que não entendemos. Detectar matéria escura diretamente é um dos grandes desafios da física moderna, e até agora todos os experimentos falharam em encontrá-la. A região central da Via Láctea tem temperatura de milhões de graus, aquecida por ventos estelares, explosões de supernovas e radiação do buraco negro central. Esse gás quente emite raios X, invisíveis ao olho humano, mas detectáveis por telescópios espaciais. A região central é um ambiente hostil, onde a densidade de estrelas é tão alta que sistemas planetários podem ser perturbados por passagens próximas de outras estrelas, ejetando planetas para o espaço interestelar ou lançando-os em órbitas caóticas que os fazem colidir com seus sóis. Existem nuvens moleculares gigantes na Via Láctea, cada uma com milhões de vezes a massa do Sol, compostas principalmente de hidrogênio molecular e pequenas quantidades de moléculas mais complexas, como monóxido de carbono, água, amônia e até álcool etílico. Sim, existem nuvens de álcool flutuando no espaço, embora não sejam exatamente do tipo que você gostaria de beber. Essas nuvens são berçários estelares, locais onde estrelas nascem em grandes números, formando aglomerados que eventualmente se dispersam à medida que as estrelas jovens sopram o gás ao redor com seus ventos poderosos. A Via Láctea canibaliza galáxias menores constantemente, arrancando suas estrelas e gás através de forças de maré gravitacionais, incorporando-as à sua própria estrutura. Galáxias anãs orbitam a Via Láctea como satélites, mas estão condenadas, gradualmente despedaçadas ao longo de bilhões de anos. As correntes estelares que vemos no halo galáctico são os restos dessas galáxias destruídas, longas fitas de estrelas que traçam suas órbitas anteriores antes de serem absorvidas.
Esse canibalismo galáctico é como a Via Láctea cresceu ao longo do tempo, consumindo seus vizinhos menores e aumentando sua massa, tornando-se a galáxia dominante no grupo local, pelo menos até Andrômeda chegar e mudar tudo. 1253. O nome Via Láctea vem do latim Via Lactea, que significa literalmente caminho de leite, uma tradução da expressão grega Galaxias Kyklos, ou círculo leitoso. Os gregos antigos olhavam para aquela faixa pálida cortando o céu noturno e viam leite derramado. Não estrelas distantes, não galáxias, apenas leite. E não era qualquer leite, mas leite divino, sagrado, derramado pela deusa Hera em um momento de distração ou surpresa, dependendo de qual versão do mito você prefere. A história conta que Zeus, sempre envolvido em seus esquemas e traições, trouxe o bebê Heracles, seu filho ilegítimo com uma mortal, para mamar no seio de Hera enquanto ela dormia, porque o leite de uma deusa concederia a imortalidade. Mas Hera acordou, percebeu o que estava acontecendo e afastou o bebê bruscamente, fazendo o leite jorrar pelo céu e criar aquela faixa brilhante que ainda vemos hoje. É uma história absurda, obviamente, mas não mais absurda que a verdade, que é que estamos olhando para o plano do disco de uma galáxia espiral contendo centenas de bilhões de estrelas, vista de dentro de uma posição privilegiada onde podemos ver apenas uma fatia fina da estrutura completa. A Via Láctea é classificada como uma galáxia espiral barrada do tipo SBBC, uma designação técnica que soa como o modelo de um carro ou um código de produto, mas que na verdade descreve sua morfologia de maneira precisa. O S significa espiral, o B significa que tem uma barra central, uma estrutura alongada de estrelas atravessando o núcleo, e o BC indica que os braços espirais são moderadamente enrolados, nem muito apertados, como uma mola comprimida, nem muito soltos, como uma espiral preguiçosa. Essa classificação foi criada por Edwin Hubble nos anos 1920. O mesmo Hubble que descobriu que o universo estava se expandindo, que as galáxias estavam se afastando umas das outras, que o cosmos era muito maior e mais estranho do que qualquer um imaginava. Hubble também achava que estava classificando objetos estáticos, eternos, quando na verdade as galáxias estão constantemente mudando, colidindo, fundindo-se, evoluindo ao longo de bilhões de anos. O braço de Órion, onde nosso sistema solar reside, não é realmente um braço espiral principal, mas sim um esporão, uma estrutura menor e secundária entre os braços de Sagitário e de Perseu. Imagine um galho que cresce entre dois galhos maiores em uma árvore, algo que existe, mas que não faz parte da estrutura principal. Nós vivemos nesse galho menor, a 26 mil anos-luz do centro, girando lentamente ao redor do núcleo galáctico a 220 km por segundo. Uma velocidade que parece rápida até você perceber que ainda levamos 225 milhões de anos para completar uma órbita. O braço de Órion contém várias nebulosas famosas, como a nebulosa de Órion, onde novas estrelas estão nascendo agora mesmo, a 1500 anos-luz de distância, embora o que estamos vendo realmente aconteceu há 1500 anos, porque a luz leva todo esse tempo para chegar até nós. Existem mais de 60 galáxias satélites orbitando a Via Láctea, embora a maioria seja tão pequena e fraca que só foram descobertas recentemente, usando levantamentos astronômicos digitalizados que vasculham o céu procurando padrões sutis que indicam aglomerados de estrelas distantes. Essas galáxias anãs têm nomes como Escultor, Fornax, Carina, Draco, nomes de constelações onde foram descobertas, não nomes próprios como se fossem entidades independentes. Elas contêm de algumas centenas de milhares a alguns milhões de estrelas,
uma fração minúscula comparada aos centenas de bilhões da Via Láctea, e estão condenadas, lentamente despedaçadas pelas forças de maré da galáxia maior, suas estrelas arrancadas e espalhadas pelo halo galáctico ao longo de bilhões de anos. A pequena e grande nuvem de Magalhães são as galáxias satélites mais famosas da Via Láctea, visíveis a olho nu do hemisfério sul como manchas nebulosas que parecem pedaços do céu que se soltaram e estão flutuando à deriva. Elas foram nomeadas em homenagem a Fernão de Magalhães, o explorador português que as observou durante sua circunnavegação do globo no século XVI. Embora, obviamente, as pessoas no hemisfério sul conhecessem essas nuvens há dezenas de milhares de anos antes dos europeus chegarem e colocarem seus nomes em tudo. A grande nuvem de Magalhães está a aproximadamente 163 mil anos-luz de distância e contém cerca de 30 bilhões de estrelas. A pequena nuvem está a 200 mil anos-luz e tem cerca de 3 bilhões de estrelas. Ambas estão em órbita ao redor da Via Láctea, embora alguns astrônomos acreditem que elas podem estar apenas passando, não verdadeiramente gravitacionalmente ligadas, viajantes cósmicos que cruzarão nosso caminho uma vez e depois seguirão para o espaço intergaláctico. O disco galáctico gira a diferentes velocidades em diferentes raios, um fenômeno chamado rotação diferencial, que faz com que os braços espirais não sejam estruturas permanentes, mas ondas de densidade que se movem através do disco como ondas em um lago. Se o disco girasse como um objeto sólido, como um prato na mesa, os braços espirais se enrolariam cada vez mais apertados até desaparecerem depois de algumas rotações. Mas eles não desaparecem, o que significa que não são compostos pelas mesmas estrelas ao longo do tempo, mas sim por estrelas diferentes que entram e saem dos braços à medida que orbitam o centro galáctico. É como um congestionamento de trânsito em uma rodovia, onde os carros individuais estão sempre mudando, mas o congestionamento permanece no mesmo lugar, movendo-se lentamente enquanto os carros passam por ele. Ondas de densidade criam os braços espirais visíveis, comprimindo o gás interestelar à medida que se movem através do disco, desencadeando o colapso gravitacional que forma novas estrelas. As estrelas mais massivas e brilhantes, as gigantes azuis, vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodir como supernovas. Então, elas traçam os braços espirais com grande clareza, iluminando-os como luzes de Natal em uma espiral gigante. As estrelas menores e mais longevas, como o nosso Sol, continuam suas órbitas muito depois de deixarem o braço espiral onde nasceram, espalhando-se pelo disco e obscurecendo a estrutura subjacente. Se você pudesse acelerar o tempo e assistir a galáxia por bilhões de anos, veria os braços espirais girando como pás de um ventilador, mas em câmera lenta, levando milhões de anos para completar uma rotação. A Via Láctea já colidiu com outras galáxias no passado. Eventos violentos que deixaram cicatrizes na estrutura e composição das estrelas que vemos hoje. Uma das colisões mais significativas aconteceu há cerca de 10 bilhões de anos, quando uma galáxia anã chamada Gaia Enceladus, ou às vezes apenas Encelados, colidiu com a Via Láctea jovem, despejando suas estrelas no halo galáctico e perturbando o disco em formação. Astrônomos descobriram essa colisão antiga, estudando as órbitas e composições químicas de estrelas no halo, notando que algumas delas têm propriedades muito diferentes das estrelas que nasceram na Via Láctea, sugerindo uma origem externa. É como encontrar pedras de um tipo geológico diferente, misturadas com as pedras locais, indicando que foram trazidas de outro lugar por algum processo violento. Estrelas do halo
tem órbitas muito excêntricas e aleatórias, movendo-se em todas as direções em vez de girar ordenadamente no disco. Algumas dessas estrelas mergulham através do disco em ângulos agudos, cruzando de um lado para o outro, como agulhas atravessando o tecido, enquanto outras seguem órbitas altamente alongadas, que as levam para longe no halo antes de caírem de volta em direção ao centro galáctico. Essas órbitas caóticas são evidências de que as estrelas do halo não se formaram em um disco rotativo ordenado, mas foram capturadas de galáxias menores que a Via Láctea destruiu, ou se formaram nos primeiros dias turbulentos da galáxia, quando a estrutura ainda estava se estabelecendo e a dinâmica era muito mais caótica do que é hoje. O gás no disco galáctico pesa cerca de 10 bilhões de massas solares, composto principalmente de hidrogênio atômico e molecular, com traços de hélio e elementos mais pesados. Esse gás é a matéria-prima para a formação de novas estrelas, embora apenas uma pequena fração dele esteja ativamente colapsando em estrelas em qualquer momento dado. A maior parte do gás está espalhada em nuvens difusas que flutuam entre as estrelas, aquecidas por radiação estelar e agitadas por ventos estelares e explosões de supernovas. Eventualmente, porções dessas nuvens se tornarão densas e frias o suficiente para colapsar sob sua própria gravidade, formando novas estrelas que, por sua vez, aquecerão o gás ao redor, criando um ciclo de formação estelar e feedback que tem se repetido por bilhões de anos. Regiões AGI são berçários estelares ionizados e brilhantes, nuvens de hidrogênio iluminadas pela radiação ultravioleta de estrelas jovens e quentes recém-nascidas no seu interior. O H representa hidrogênio e os dois I romanos significam que está ionizado, ou seja, seus elétrons foram arrancados pela radiação intensa, deixando apenas prótons. Essas regiões brilham em rosa e vermelho em fotografias astronômicas, cores causadas pela recombinação de elétrons com prótons, um processo que emite luz em comprimentos de onda específicos. A nebulosa de Órion é uma das regiões HII mais famosas e próximas, visível a olho nu como uma mancha nebulosa na espada do caçador celestial, embora em telescópios revele uma complexidade deslumbrante, com estruturas filamentares, glóbulos escuros onde novas estrelas estão nascendo, e discos protoplanetários onde planetas podem estar se formando agora mesmo. A metalicidade aumenta quanto mais próximo do centro galáctico, um padrão que reflete a história de enriquecimento químico da Via Láctea ao longo de bilhões de anos. Metalicidade, na terminologia astronômica, refere-se a qualquer elemento mais pesado que hidrogênio e hélio, mesmo que não seja tecnicamente um metal no sentido químico. Oxigênio é considerado um metal. Carbono é considerado um metal. Neon, enxofre, silício, todos são metais para astrônomos, porque o que importa é que eles não existiam no Big Bang, mas foram criados por processos nucleares dentro de estrelas. As regiões centrais da galáxia têm metalicidade mais alta porque formaram estrelas mais cedo e em maior número, gerando mais supernovas que espalharam elementos pesados, enriquecendo o gás que formaria as gerações seguintes de estrelas. Supernovas antigas enriqueceram a galáxia com elementos pesados, criando o oxigênio que respiramos, o carbono em nossas células, o cálcio em nossos ossos, o ferro em nosso sangue. Todos esses elementos foram forjados nos núcleos de estrelas massivas e espalhados pelo espaço quando essas estrelas explodiram violentamente no final de suas vidas. Uma supernova individual pode produzir mais energia em poucos segundos do que o Sol produzirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos,
Uma explosão tão brilhante que pode, brevemente, superar o brilho de uma galáxia inteira. E cada uma dessas explosões semeia o espaço interestelar com elementos pesados, contaminando as nuvens de gás de onde as próximas gerações de estrelas e planetas se formarão. O campo magnético galáctico influencia a formação estelar, canalizando gás ionizado ao longo de linhas de campo, suportando nuvens contra o colapso gravitacional, tornando o processo de formação estelar mais lento e ineficiente do que seria de outra forma. O campo magnético da Via Láctea é extremamente fraco comparado ao campo magnético da Terra, cerca de 10.000 vezes mais fraco. Mas porque o espaço intergaláctico é tão vasto, esse campo fraco ainda tem efeitos significativos em escalas de centenas ou milhares de anos-luz. Raios cósmicos, partículas carregadas movendo-se a velocidades próximas à da luz, espiralam ao longo das linhas do campo magnético, sendo confinadas e desviadas, impedidas de escapar da galáxia facilmente. Raios cósmicos viajam pelo espaço intergaláctico em espirais, partículas subatômicas aceleradas a energias inimagináveis por processos que ainda não compreendemos completamente, embora supernovas e buracos negros sejam os candidatos principais. Quando raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra, eles criam cascatas de partículas secundárias que chovem sobre a superfície, passando através de você, agora mesmo, neste exato momento, sem que você sinta nada. Alguns desses raios cósmicos têm energias tão altas que uma única partícula carrega tanta energia quanto uma bola de beisebol lançada por um arremessador profissional, uma quantidade absurda de energia concentrada em um próton ou núcleo atômico individual. A rotação galáctica não segue as leis de Kepler perfeitamente, uma descoberta surpreendente feita nos anos 1970 que revolucionou nossa compreensão da estrutura galáctica. As leis de Kepler, derivadas do estudo dos planetas no Sistema Solar, preveem que objetos mais distantes de um centro de massa giram mais devagar, assim como Netuno orbita o Sol muito mais lentamente que Mercúrio. Mas quando astrônomos mediram as velocidades de rotação de estrelas e gás nas bordas da Via Láctea, descobriram que eles estavam se movendo muito mais rápido do que as leis de Kepler previam, sugerindo que havia muito mais massa presente do que a massa visível poderia explicar. Isso prova a existência de matéria escura invisível. Ou pelo menos prova que há algo fundamentalmente errado com nossa compreensão da gravidade. Embora a maioria dos físicos aceite a explicação da matéria escura porque ela se encaixa melhor com outras observações do universo. A matéria escura forma um halo massivo ao redor da Via Láctea, estendendo-se muito além do disco visível, contendo cerca de 90% da massa total da galáxia. Nós não sabemos o que é essa matéria, não sabemos como detectá-la diretamente, mas sabemos que ela está lá porque podemos ver seus efeitos gravitacionais nas órbitas de estrelas e gás. Jatos relativísticos saem do buraco negro central, feixes de partículas aceleradas a velocidades próximas à da luz, lançadas para fora ao longo do eixo de rotação do buraco negro, por processos que envolvem campos magnéticos extremamente intensos e matéria caindo em espiral para dentro do horizonte de eventos. Esses jatos não são contínuos, mas episódicos, acendendo e apagando à medida que o buraco negro engole gás e estrelas, criando explosões de radiação que podem ser detectadas em raios-x e ondas de rádio. Sagitário. A estrela é relativamente quieto no momento, pelo menos comparado aos buracos negros supermassivos em outras galáxias que têm jatos brilhantes se estendendo por milhões de anos-luz. Mas evidências sugerem que ele foi muito mais ativo no passado. A Via Láctea emite ondas de rádio, raios X e raios gama, radiação em todo o espectro eletromagnético,
gerada por processos variados que incluem formação estelar, explosões de supernovas, pulsares, restos de supernovas, matéria caindo em buracos negros e partículas de raios cósmicos interagindo com o gás interestelar. Cada comprimento de onda revela aspectos diferentes da galáxia, como olhar através de filtros diferentes que destacam características específicas. Ondas de rádio mostram gás frio e campos magnéticos. Infravermelho penetra nuvens de poeira e revela estrelas escondidas. Raios-X destacam gás quente e objetos compactos violentos. E luz visível luz visível mostra o que nossos olhos conseguem ver, que é apenas uma pequena fração da realidade completa. 12:55. Existem planetas órfãos vagando pelo espaço interestelar. Mundos solitários que foram ejetados de seus sistemas planetários por interações gravitacionais violentas, lançados para o vazio como bolas de bilhar atingidas com muita força. Esses planetas não orbitam nenhuma estrela, não recebem calor ou luz de um sol, apenas derivam pela escuridão absoluta, congelados a temperaturas próximas do zero absoluto, cobertos por atmosferas de hidrogênio sólido ou superfícies de gelo tão duro quanto rocha. Estima-se que pode haver bilhões desses planetas órfãos na Via Láctea, talvez mais planetas flutuando livremente do que planetas orbitando estrelas, embora sejam extremamente difíceis de detectar porque não emitem luz própria e não refletem luz de nenhuma estrela próxima. Alguns deles podem ter oceanos subterrâneos aquecidos por calor radioativo interno, bolsões de água líquida escondidos sob quilômetros de gelo, lugares onde, teoricamente, vida poderia existir mesmo na ausência de uma estrela, embora seja difícil imaginar como essa vida surgiria ou sobreviveria sem energia solar. Algumas estrelas viajam a velocidades de escape da galáxia, objetos chamados estrelas hipervelozes que foram aceleradas a mais de 500 km por segundo, rápido o suficiente para escapar da gravidade da Via Láctea e voar para o espaço intergaláctico. A maioria dessas estrelas foi provavelmente acelerada por interações com o buraco negro supermassivo no centro galáctico, em um processo chamado mecanismo de Hills, onde um sistema binário de estrelas se aproxima muito do buraco negro. Uma estrela é capturada e a outra é lançada para fora a velocidades vertiginosas, como uma bola de estilingue cósmica. Outras estrelas hipervelozes podem ter sido ejetadas por explosões de supernovas em sistemas binários ou por interações gravitacionais complexas em aglomerados estelares densos. Uma vez que escapam da galáxia, essas estrelas estão condenadas a vagar pelo vazio intergaláctico para sempre, nunca mais voltando, viajantes eternos sem destino. O disco fino contém estrelas jovens e azuis, objetos quentes e massivos que queimam seu combustível rapidamente e vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodir como supernovas. Essas estrelas traçam as regiões de formação estelar ativa, os braços espirais, as nuvens moleculares, onde novas gerações de estrelas estão nascendo agora mesmo. O disco fino tem apenas algumas centenas de anos-luz de espessura, uma fatia incrivelmente delgada comparada ao diâmetro de 100 mil anos-luz da galáxia, como uma folha de papel em uma mesa. As estrelas neste disco se movem em órbitas aproximadamente circulares, todas girando na mesma direção, criando uma corrente ordenada de movimento que reflete a rotação original da nuvem de gás de onde a galáxia se formou bilhões de anos atrás. O disco grosso tem estrelas mais velhas e avermelhadas, objetos mais frios e menos massivos que se formaram há bilhões de anos, quando a galáxia era mais jovem e turbulenta. Este disco é mais espesso, cerca de 1000 anos-luz de alto, e as estrelas nele têm órbitas mais excêntricas e velocidades verticais maiores,
movendo-se para cima e para baixo através do plano galáctico, como golfinhos pulando dentro e fora da água. A metalicidade dessas estrelas é menor que a das estrelas do disco fino, refletindo o fato de que se formaram mais cedo, quando havia menos elementos pesados disponíveis no gás interestelar. Estudar a população do disco grosso nos ajuda a entender como a Via Láctea evoluiu, como a formação estelar mudou ao longo do tempo, como a galáxia cresceu através de fusões com galáxias menores. Nebulosas planetárias marcam o fim de estrelas como o Sol, embora não tenham nada a ver com planetas, e o nome seja um erro histórico que persiste por inércia e tradição. Quando uma estrela de massa intermediária esgota seu hidrogênio nuclear, ela se expande em uma gigante vermelha, inchando até centenas de vezes seu tamanho original, engolindo planetas internos, vaporizando-os em suas camadas externas turbulentas. Eventualmente, as camadas externas são sopradas para o espaço em uma concha brilhante e simétrica, iluminada pela radiação ultravioleta do núcleo quente exposto que resta no centro. Esse núcleo é uma anã branca, um objeto do tamanho da Terra, mas com metade da massa do Sol, tão denso que uma colher de chá de seu material pesaria toneladas. As nebulosas planetárias duram apenas algumas dezenas de milhares de anos antes de se dispersarem e desaparecerem, uma piscada de olhos em escalas cósmicas, mas durante esse breve período, elas são alguns dos objetos mais belos e intrincados do céu. Remanescentes de supernovas brilham por milhares de anos, conchas em expansão de gás superaquecido que foram ejetadas quando uma estrela massiva explodiu violentamente. Esses remanescentes podem ter dezenas de anos-luz de diâmetro, expandindo-se a milhares de quilômetros por segundo, varrendo o meio interestelar e comprimindo nuvens de gás que podem colapsar para formar novas estrelas. A nebulosa do Caranguejo é um dos remanescentes de supernovas mais famosos, criada por uma explosão que foi observada e registrada por astrônomos chineses e árabes no ano 1054, embora, na verdade, a explosão tenha ocorrido cerca de 6.500 anos antes disso, porque a estrela estava a 6.500 anos-luz de distância e a luz levou todo esse tempo para chegar até nós. No centro da nebulosa do Caranguejo está um pulsar, uma estrela de nêutrons girando 30 vezes por segundo, emitindo feixes de radiação como um farol cósmico. Pulsares são faróis cósmicos extremamente precisos, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem feixes de radiação de seus polos magnéticos, que varrem o espaço como os feixes de um farol. Se um desses feixes aponta em nossa direção, detectamos pulsos regulares de radiação, às vezes centenas de vezes por segundo, com precisão que rivaliza com os melhores relógios atômicos feitos pelo homem. Pulsares foram descobertos acidentalmente em 1967 pela astrônoma Jocelyn Bell Burnell, que inicialmente pensou que poderia ter detectado sinais de uma civilização alienígena devido à regularidade extraordinária dos pulsos. Claro, a explicação acabou sendo natural, mas não menos impressionante. Objetos do tamanho de uma cidade, com massa maior que o Sol, girando centenas de vezes por segundo, emitindo radiação através de processos que ainda não compreendemos completamente. Magnetares têm os campos magnéticos mais fortes do universo, cerca de 1.000 trilhões de vezes mais forte que o campo magnético da Terra, tão intenso que distorceria os átomos em sua vizinhança, esticando-os em formas alongadas, fazendo o vácuo ao redor brilhar com radiação. Se você chegasse a 1.000 quilômetros de um magnetar, o campo magnético seria forte o suficiente para destruir as estruturas moleculares do seu corpo, separando os elétrons dos átomos, essencialmente vaporizando você ao nível molecular,
Felizmente, não há magnetares próximos o suficiente para representar perigo, e mesmo o mais próximo está a vários milhares de anos-luz de distância. Ocasionalmente, magnetares têm explosões onde liberam quantidades colossais de energia em poucos segundos, eventos que podem ser detectados a meio caminho através do universo observável. Estrelas de nêutrons podem ter apenas 20 quilômetros de diâmetro, objetos incrivelmente compactos, onde a matéria foi comprimida a densidades tão extremas que prótons e elétrons foram forçados a se combinar em nêutrons, criando uma espécie de núcleo atômico gigante do tamanho de uma montanha. Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas, mais que todas as montanhas da Terra juntas. A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é cerca de 200 bilhões de vezes mais forte que na Terra, forte o suficiente para que, se você caísse de uma altura de 1 metro, atingiria a superfície a milhões de quilômetros por hora e seria instantaneamente vaporizado pelo impacto. O espaço-tempo ao redor de uma estrela de nêutrons é tão distorcido que a luz segue caminhos curvos, permitindo que você veja a parte de trás da estrela ao mesmo tempo que vê a frente, um efeito previsto pela relatividade geral de Einstein. Anãs brancas são núcleos estelares densos e apagados, o destino final de estrelas como o Sol depois que esgotam seu combustível nuclear e sopram suas camadas externas. Uma anã branca típica tem aproximadamente a massa do Sol, mas o tamanho da Terra, resultando em uma densidade cerca de 1 milhão de vezes maior que a água. Não há fusão nuclear acontecendo em uma anã branca, apenas calor residual lentamente se dissipando no espaço ao longo de bilhões ou trilhões de anos. Eventualmente, depois de um tempo tão longo que o universo atual é jovem demais para que isso tenha acontecido, anãs brancas esfriarão completamente e se tornarão anãs negras, objetos frios e escuros flutuando pelo espaço, invisíveis exceto pela sua gravidade. A estrutura interna de uma anã branca é exótica, com um núcleo cristalizado de carbono e oxigênio, essencialmente um diamante do tamanho de um planeta, rodeado por camadas de hélio e hidrogênio. Gigantes vermelhas podem ter diâmetros maiores que a órbita de Marte, estrelas inchadas e difusas que se formam quando uma estrela como o Sol esgota o hidrogênio em seu núcleo e começa a queimar hélio em camadas ao redor do núcleo inerte. A luminosidade aumenta dramaticamente mesmo que a temperatura da superfície diminua, resultando em um objeto grande, vermelho e brilhante, que pode ser 1000 vezes mais luminoso que o Sol original. O Sol se tornará uma gigante vermelha em cerca de 5 bilhões de anos, expandindo-se até engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra, embora a Terra possa sobreviver em uma órbita mais distante devido à perda de massa do Sol durante essa fase. As camadas externas de uma gigante vermelha são tão tênues que tecnicamente qualificam como vácuo por padrões terrestres, mas o volume total é tão grande que ainda há massa suficiente para brilhar intensamente. Sistemas binários são extremamente comuns na galáxia, com talvez metade de todas as estrelas fazendo parte de sistemas múltiplos, onde 2 ou mais estrelas orbitam um centro de massa comum. Alguns binários são separados por distâncias tão grandes que levam milhões de anos para completar uma órbita, enquanto outros estão tão próximos que compartilham atmosferas externas, trocando massa entre si em fluxos turbulentos de gás superaquecido. Sistemas binários próximos podem produzir fenômenos exóticos como novas e supernovas tipo Ia,
explosões causadas quando uma anã branca acumula matéria de uma companheira até atingir uma massa crítica, onde a fusão nuclear de carbono é reignitada descontroladamente, vaporizando completamente a anã branca em uma explosão tão brilhante que pode ser vista através do universo observável. Algumas estrelas orbitam o buraco negro central em anos, não milhões de anos ou milhares de anos, mas anos como os que usamos para medir nossas próprias vidas. A estrela S2, também conhecida como S02, completa uma órbita ao redor de Sagitário, a estrela em aproximadamente 16 anos, movendo-se a velocidades de até 5.000 km por segundo no periastro, o ponto mais próximo do buraco negro. Durante essa aproximação máxima, a estrela passa a apenas 17 horas-luz do horizonte de eventos, perto o suficiente para que os efeitos da relatividade geral sejam significativos e mensuráveis. Astrônomos têm rastreado a órbita de S2 por décadas, usando-a para testar previsões da relatividade, medir a massa do buraco negro e buscar desvios que poderiam indicar física nova e desconhecida. A estrela S2 completa uma órbita em apenas 16 anos, uma dança orbital que tem sido observada por astrônomos desde os anos 1990, fornecendo algumas das evidências mais diretas da existência do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Cada vez que S2 se aproxima do periastro, sua luz é desviada para comprimentos de onda mais vermelhos pela intensa gravidade do buraco negro, um efeito chamado redshift gravitacional, previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. A órbita também precessiona, significando que não fecha perfeitamente, mas lentamente gira ao longo do tempo. Outro efeito relativístico que não seria previsto pela gravitação newtoniana clássica. Observar essas estrelas requer telescópios extremamente poderosos, equipados com ótica adaptativa para compensar a distorção causada pela atmosfera terrestre, transformando imagens borradas em pontos nítidos de luz que podem ser rastreados com precisão ao longo dos anos. Nuvens escuras bloqueiam a luz das estrelas distantes, regiões densas de poeira e gás frio que aparecem como manchas negras contra o fundo brilhante da Via Láctea, como rasgos no tecido do céu. A nebulosa Cabeça de Cavalo é uma das nuvens escuras mais famosas, uma protuberância de poeira escura que se projeta contra uma nebulosa de emissão brilhante, criando a silhueta inconfundível de uma cabeça de cavalo em perfil. Essas nuvens não são realmente escuras, apenas extremamente frias, com temperaturas de apenas 10 ou 20 graus acima do zero absoluto. Frias demais para emitir luz visível, mas brilhantes em comprimentos de onda infravermelhos e de rádio. Dentro dessas nuvens escuras, estrelas estão nascendo, núcleos densos colapsando sob sua própria gravidade, aquecendo até ignitar a fusão nuclear, eventualmente soprando a poeira ao redor e revelando as estrelas recém-nascidas escondidas dentro. A extinção interestelar faz estrelas parecerem mais vermelhas, um efeito causado por poeira microscópica flutuando no espaço interestelar que dispersa luz azul mais eficientemente que luz vermelha, similar ao motivo pelo qual o céu da Terra é azul e o pôr do sol é vermelho. Quanto mais distante uma estrela, mais poeira a luz precisa atravessar e mais avermelhada a estrela parece. Esse avermelhamento pode ser confundido com redshift cosmológico, causado pela expansão do universo. Então, astrônomos precisam corrigir cuidadosamente a extinção ao medir distâncias e velocidades de objetos astronômicos. A quantidade de extinção varia dramaticamente dependendo da direção no céu, sendo maior ao longo do plano galáctico, onde a concentração de poeira é mais alta, e menor em direções perpendiculares ao disco, onde há menos material bloqueando a visão.
Poeira cósmica reflete e dispersa a luz estelar, criando reflexos nebulosos, azulados ao redor de estrelas brilhantes, como as Pleiades, onde nuvens de poeira iluminadas pela luz das estrelas jovens produzem uma nebulosidade difusa e delicada. Essa poeira é composta de grãos microscópicos de silicatos, grafite e compostos orgânicos complexos, partículas menores que 1 micron de diâmetro, produzidas nas atmosferas de estrelas gigantes vermelhas e ejetadas para o espaço por ventos estelares. Com o tempo, esses grãos são destruídos por radiação e choques, mas são continuamente reabastecidos por novas gerações de estrelas moribundas, mantendo uma população constante de poeira flutuando entre as estrelas. Moléculas orgânicas complexas existem nas nuvens interestelares, compostos contendo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, incluindo álcoois, ácidos, até açúcares simples. Astrônomos detectaram mais de 200 moléculas diferentes no espaço interestelar, usando radiotelescópios que captam as assinaturas espectrais únicas de cada molécula. Algumas dessas moléculas são precursores da vida, blocos de construção químicos que eventualmente se incorporariam em planetas e poderiam, sob as condições certas, formar as primeiras moléculas autorreplicantes que dariam origem à vida. A presença dessas moléculas orgânicas no espaço sugere que os ingredientes para a vida são comuns e amplamente distribuídos pela galáxia, não raros ou especiais, implicando que a vida pode ser muito mais comum do que imaginávamos. Aminoácidos foram encontrados em meteoritos de origem interestelar, compostos orgânicos que são os blocos de construção das proteínas, essenciais para toda a vida na Terra. O meteorito Murchison, que caiu na Austrália em 1969, continha mais de 90 aminoácidos diferentes, muitos dos quais não existem na Terra, provando que esses compostos podem ser sintetizados naturalmente no espaço sem a necessidade de processos biológicos. Isso levanta a possibilidade de que os ingredientes para a vida foram entregues à Terra primitiva por cometas e meteoritos bombardeando a superfície durante os primeiros milhões de anos, semeando o planeta com as moléculas necessárias para iniciar a biogênese. A Via Láctea pode abrigar milhões de civilizações, ou talvez nenhuma além da nossa, uma questão que permanece profundamente não resolvida, apesar de décadas de busca e especulação. A equação de Drake, formulada nos anos 1960, tenta estimar o número de civilizações tecnológicas na galáxia, multiplicando a taxa de formação estelar pela fração de estrelas com planetas, pela fração de planetas habitáveis, pela fração onde a vida surge, pela fração onde a vida se torna inteligente, pela fração onde a inteligência desenvolve tecnologia, pela duração média de uma civilização tecnológica. O problema é que a maioria desses fatores são completamente desconhecidos, variando por ordens de magnitude, dependendo de suposições otimistas ou pessimistas, resultando em estimativas que vão de bilhões de civilizações a zero, tornando a equação mais uma ferramenta filosófica do que científica, um modo de estruturar nossa ignorância. 13 Serre, o paradoxo de Fermi, questiona onde estão todos os alienígenas. Uma pergunta simples, com implicações profundas e perturbadoras, que mantém cientistas acordados à noite, olhando para o céu e se perguntando por que o universo parece tão silencioso. Se a galáxia tem bilhões de anos, e bilhões de estrelas, e bilhões de planetas, e se a vida é comum e a inteligência eventualmente emerge, então deveria haver civilizações milhões ou bilhões de anos mais avançadas que a nossa, capazes de colonizar galáxias inteiras, construir megaestruturas visíveis a distâncias cosmológicas, enviar sinais através do espaço interestelar.
Mas não vemos nada, não detectamos sinais, não encontramos evidências de engenharia em escala galáctica. O silêncio é ensurdecedor e as explicações variam de reconfortantes a aterrorizantes. Talvez a vida seja extremamente rara. Talvez a inteligência seja um beco sem saída evolutivo. Talvez civilizações tecnológicas se autodestruam rapidamente. Talvez estejamos sendo observados, mas ignorados. Talvez estejamos vivendo em uma simulação. Talvez o universo seja um zoológico e estamos na jaula. Ou talvez, simplesmente, estejamos sozinhos. A única consciência em uma galáxia de estrelas mortas e planetas estéreis. Uma possibilidade tão solitária que quase preferimos acreditar em qualquer alternativa. A zona habitável galáctica favorece a vida em certas regiões, não muito perto do centro, onde radiação intensa e eventos cataclísmicos frequentes esterilizariam planetas, não muito longe nas regiões externas, onde faltam elementos pesados necessários para formar planetas rochosos e química orgânica complexa. A zona habitável galáctica é como a zona habitável ao redor de uma estrela, uma região onde as condições são adequadas para que a vida surja e persista por tempo suficiente para evoluir complexidade. O sistema solar está localizado bem dentro desta zona, em uma posição privilegiada, onde gerações anteriores de estrelas já enriqueceram o meio interestelar com oxigênio, carbono, ferro, silício, mas onde a densidade estelar é baixa o suficiente para que encontros próximos com outras estrelas sejam raros e não perturbem as órbitas planetárias. Muito próximo do centro galáctico, radiação intensa esteriliza planetas, inundando-os com raios X, raios gama, raios cósmicos de alta energia emitidos pelo buraco negro supermassivo e pela alta densidade de estrelas massivas que explodem regularmente como supernovas. A taxa de supernovas nas regiões centrais é centenas de vezes maior que na vizinhança solar. E cada supernova, dentro de algumas dezenas de anos-luz de um planeta habitado, poderia destruir sua camada de ozônio, expondo a superfície à radiação ultravioleta letal, causando extinções em massa ou impedindo que a vida multicelular complexa surgisse em primeiro lugar. Planetas nas regiões centrais também enfrentam encontros estelares próximos mais frequentes, eventos onde outra estrela passa perto o suficiente para perturbar gravitacionalmente o sistema planetário, potencialmente ejetando planetas para o espaço interestelar ou lançando-os em órbitas caóticas que os fazem colidir com outros planetas ou cair no Sol. Muito longe do centro galáctico, faltam elementos pesados para formar planetas rochosos, porque as regiões externas da galáxia se formaram mais tarde e tiveram menos gerações de estrelas, produzindo e dispersando elementos pesados através de supernovas. Planetas nas regiões externas tendem a ser gigantes gasosos, compostos principalmente de hidrogênio e hélio, sem superfícies sólidas, onde química complexa baseada em carbono poderia acontecer. Mesmo que planetas rochosos existam nas regiões externas, eles seriam pobres em elementos como carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, todos essenciais para a vida como a conhecemos, tornando improvável que vida complexa pudesse surgir ou persistir. Nosso sistema solar está em uma posição privilegiada, uma frase que soa antropocêntrica e arrogante, mas que reflete genuinamente o fato de que estamos em um local incomumente adequado para o desenvolvimento de vida inteligente. Estamos a uma distância segura do centro galáctico, em uma região com metalicidade apropriada, em uma órbita aproximadamente circular que não nos leva através de regiões perigosas do disco, em um esporão espiral relativamente quieto, onde a taxa de formação estelar é modesta e as supernovas são raras.
Se o sistema solar tivesse se formado em quase qualquer outro lugar da galáxia, as condições poderiam ter sido muito menos favoráveis para a evolução de vida complexa durante os bilhões de anos necessários para produzir inteligência e civilização. A Via Láctea tem ciclos de formação estelar intensos, períodos onde a taxa de nascimento de novas estrelas aumenta dramaticamente, seguidos por períodos mais quietos de atividade reduzida. Esses ciclos são causados por ondas de densidade movendo-se através do disco, por colisões com galáxias satélites que perturbam nuvens de gás e desencadeiam colapso gravitacional, por feedback de supernovas e ventos estelares que primeiro comprimem o gás e depois o dispersam. No passado distante, quando a Via Láctea era jovem, a taxa de formação estelar era muito mais alta que hoje. Talvez 10 ou 20 estrelas por ano, em vez das 3 atuais, produzindo uma geração de estrelas massivas que viveram rápido e morreram jovens, enriquecendo a galáxia com elementos pesados, mas também tornando-a um lugar mais violento e hostil. Ventos galácticos expelem gás para o espaço intergaláctico, soprados para fora pelo feedback cumulativo de milhões de supernovas e ventos estelares, carregando energia e metal para longe da galáxia e depositando-os no meio circungaláctico, onde podem eventualmente resfriar e cair de volta ou serem perdidos para sempre no vazio entre as galáxias. Esses ventos regulam a formação estelar, removendo a matéria-prima necessária para formar novas estrelas, impedindo que a Via Láctea converta todo o seu gás em estrelas muito rapidamente. Sem ventos galácticos, a formação estelar seria mais eficiente e a galáxia teria esgotado seu combustível há bilhões de anos, tornando-se uma galáxia morta, povoada apenas por estrelas velhas e frias. Galáxias anãs são absorvidas e deixam rastros estelares, longas correntes de estrelas que traçam as órbitas das galáxias destruídas enquanto são lentamente despedaçadas pelas forças de maré da Via Láctea. A corrente de Sagitário é uma dessas estruturas, uma faixa de estrelas que circunda completamente a galáxia. Os restos da galáxia anã elíptica de Sagitário, que está sendo canibalizada agora mesmo, suas estrelas arrancadas e espalhadas ao longo de sua órbita. Eventualmente, essas estrelas se misturarão completamente com a população do halo galáctico, perdendo qualquer identidade distinta, tornando-se indistinguíveis de estrelas que nasceram na Via Láctea. Embora estudos cuidadosos de suas composições químicas e cinemática possam revelar suas origens externas, correntes estelares mapeiam a história de canibalismo galáctico, permitindo que astrônomos reconstruam quais galáxias foram devoradas, quando as colisões aconteceram, quanta massa foi acrescentada à Via Láctea através desses eventos. Cada corrente é como uma cicatriz na galáxia, uma marca permanente de violência passada que pode ser estudada para entender como as galáxias crescem através de fusões hierárquicas, absorvendo objetos menores ao longo de bilhões de anos. O halo galáctico é essencialmente um cemitério de galáxias mortas, seus cadáveres despedaçados, misturados em uma população difusa de estrelas antigas, com histórias químicas e dinâmicas diversas que revelam a complexidade do processo de formação galáctica. O grupo local contém mais de 50 galáxias, a maioria anãs pequenas e fracas, dominadas por 2 galáxias espirais grandes, a Via Láctea e Andrômeda, com a galáxia espiral menor M33 em um distante terceiro lugar. O grupo local tem cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro, uma bolha de espaço gravitacionalmente ligada que não está se expandindo com o universo, mas mantida unida pela atração gravitacional mútua de seus membros. Além do grupo local, as galáxias estão se afastando devido à expansão cosmológica. O espaço entre elas crescendo continuamente.
eventualmente levando-as para além do horizonte observável, onde nenhum sinal poderá jamais nos alcançar. Não importa quanto tempo esperemos. Andrômeda é a galáxia grande mais próxima, a 2,5 milhões de anos-luz de distância, visível a olho nu como uma mancha nebulosa no céu de outono do hemisfério norte. Embora o que você vê a olho nu é apenas o núcleo brilhante. E se pudéssemos ver toda a extensão de Andrômeda, ela apareceria 6 vezes maior que a Lua cheia. Andrômeda contém aproximadamente 1 trilhão de estrelas, cerca de 2 a 3 vezes mais que a Via Láctea, e é ligeiramente maior em diâmetro, embora as duas galáxias tenham massas totais similares quando a matéria escura é incluída. Andrômeda também tem seu próprio sistema de galáxias satélites, incluindo M32 e M110, duas galáxias elípticas anãs, que provavelmente serão despedaçadas durante a colisão futura. A colisão Via Láctea-Andrômeda acontecerá em 4 bilhões de anos, um evento que já começou no sentido de que as duas galáxias estão se aproximando inevitavelmente, puxadas pela gravidade mútua, e não há nada que possa impedir ou desviar o que está por vir. A primeira passagem acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos, quando as duas galáxias se interpenetrarão, seus discos se cruzando em uma dança gravitacional complexa que distorcerá ambas as estruturas, criando longas pontes de estrelas e gás conectando as duas galáxias. Elas não se fundirão completamente na primeira passagem, mas se afastarão brevemente antes da gravidade puxá-las de volta para uma segunda e terceira passagem, cada vez dissipando energia orbital através de fricção dinâmica, eventualmente permitindo que os núcleos se fundam em um único núcleo maior. A fusão criará uma galáxia elíptica gigante chamada Milcomeda, um nome não oficial, mas amplamente usado, que combina Milky Way e Andrômeda, embora o nome oficial, se houver humanos ou qualquer observador inteligente para nomeá-la, será decidido por civilizações futuras, se elas existirem. Milcomeda será uma galáxia elíptica sem estrutura espiral, sem disco ordenado, apenas uma distribuição aproximadamente esférica de estrelas em órbitas aleatórias, similar às galáxias elípticas gigantes que vemos no universo hoje, produtos finais de fusões entre galáxias espirais. A formação estelar será inicialmente intensificada durante a fusão, à medida que nuvens de gás colidem e são comprimidas, mas eventualmente a maior parte do gás será consumida ou expelida, deixando Milcomeda como uma galáxia vermelha e morta, povoada principalmente por estrelas velhas e de baixa massa. Nosso Sol provavelmente não colidirá com nenhuma outra estrela durante a fusão, porque as distâncias entre estrelas são vastas comparadas aos tamanhos das próprias estrelas, tornando colisões estelares diretas extremamente improváveis, mesmo durante uma fusão galáctica violenta. As estrelas passarão umas pelas outras como nuvens de mosquitos interpenetrantes, cada estrela seguindo sua própria trajetória gravitacional complexa, determinada pelo potencial gravitacional coletivo de bilhões de outras estrelas. No entanto, a órbita do Sol ao redor do centro galáctico será drasticamente perturbada e é impossível prever onde o sistema solar terminará após a fusão estar completa. O sistema solar poderá ser ejetado para o espaço intergaláctico, lançado para fora por um encontro gravitacional próximo com o núcleo fundido de Milcomeda, ou com um aglomerado denso de estrelas passando. Se isso acontecer, o céu noturno visto da Terra, se ainda houver uma Terra e se ainda houver alguém para ver, será dramaticamente diferente, com Milcomeda aparecendo como uma ilha brilhante de luz contra um fundo de escuridão quase completa, as outras galáxias do grupo local também possivelmente ejetadas ou fundidas.
o universo mais amplo, recuando para além do horizonte cosmológico devido à expansão acelerada do espaço. Ou o sistema solar poderá migrar para regiões mais centrais da nova galáxia, caindo em direção ao núcleo denso, onde as estrelas estão mais próximas e o céu noturno seria repleto de estrelas brilhantes, iluminando a noite como se fosse crepúsculo perpétuo. Esta também não seria necessariamente uma localização ideal para a vida, devido ao aumento da radiação e à probabilidade maior de encontros estelares próximos, que poderiam perturbar a nuvem de Oort e enviar cometas em direção ao sistema solar interno, causando impactos catastróficos. Mas estas são preocupações para um futuro tão distante que a própria Terra pode não existir mais, absorvida pelo Sol quando ele se expandir em uma gigante vermelha em cerca de 5 bilhões de anos, antes mesmo da fusão completar. O céu noturno será dominado por Andrômeda antes da colisão, crescendo gradualmente ao longo de centenas de milhões de anos de uma mancha nebulosa para uma estrutura espiral enorme e detalhada, ocupando uma fração significativa do céu, eventualmente distorcendo-se em formas caóticas à medida que as forças de maré começam a rasgar ambas as galáxias. Observadores futuros, se houver, testemunharão fogos de artifício cósmicos, surtos de formação estelar, criando aglomerados brilhantes de estrelas jovens, supernovas iluminando o céu com frequência aumentada, talvez até fusões de buracos negros, liberando ondas gravitacionais que poderiam ser detectadas por instrumentos futuros, se civilizações tecnológicas sobreviverem tanto tempo. Será um espetáculo astronômico sem paralelo na história humana, embora seja improvável que humanos existam para testemunhá-lo. Grupos de galáxias são conectados por filamentos de matéria escura, estruturas invisíveis que formam a espinha dorsal da estrutura em larga escala do universo, canalizando gás e galáxias ao longo de sua extensão como contas em um colar cósmico. Esses filamentos contêm a maior parte da matéria do universo, embora sejam tão difusos que são quase impossíveis de detectar diretamente. Simulações computacionais do universo revelam uma teia cósmica de filamentos conectando aglomerados de galáxias, com vazios enormes entre eles onde quase nada existe, criando uma estrutura que se parece surpreendentemente com redes neurais ou estruturas biológicas. Uma convergência de padrões que sugere que certas formas emergem naturalmente em sistemas complexos, independentemente da escala ou substrato. Vazios cósmicos são regiões com poucas galáxias, bolsões enormes de espaço quase vazio, com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, contendo muito menos matéria que a densidade média do universo. Se você vivesse em uma galáxia no centro de um vazio cósmico, o céu noturno seria incrivelmente vazio, com apenas algumas galáxias fracas visíveis, mesmo com telescópios poderosos, criando uma sensação de isolamento cósmico ainda mais profunda que a que já sentimos. Os vazios não estão completamente vazios, mas contém gás difuso e galáxias anãs ocasionais, embora a densidade seja tão baixa que eles são essencialmente desertos cósmicos, regiões onde a matéria foi drenada pelos filamentos circundantes através de bilhões de anos de evolução gravitacional. A Via Láctea faz parte de estruturas em larga escala do universo, conectada através de filamentos de matéria escura ao aglomerado de Virgem e, eventualmente, ao superaglomerado de Laniakea, uma estrutura gravitacionalmente ligada contendo 100.000 galáxias com massa total de 100 milhões de bilhões de massas solares, estendendo-se por 500 milhões de anos-luz. Laniakea significa horizonte celestial imensurável em havaiano, um nome apropriadamente poético para uma estrutura tão vasta que desafia a compreensão humana.
A Via Láctea está localizada nas bordas externas de Laniakea, movendo-se em direção ao Grande Atrator, uma região de superdensidade no centro do superaglomerado que puxa todas as galáxias próximas em sua direção através da gravidade pura. Embora a própria natureza do Grande Atrator permaneça misteriosa, porque está parcialmente obscurecido pelo disco da Via Láctea. O mapeamento tridimensional da galáxia usa paralaxe estelar, uma técnica antiga que remonta aos gregos, mas que só se tornou verdadeiramente poderosa com telescópios espaciais modernos, capazes de medir ângulos incrivelmente pequenos. Paralaxe é o deslocamento aparente de um objeto quando visto de posições diferentes, como quando você fecha um olho e depois o outro e vê seu dedo se mover contra o fundo distante. Para estrelas, observamos sua posição em janeiro e depois em julho, quando a Terra está do lado oposto de sua órbita, e medimos o pequeno deslocamento angular contra estrelas de fundo muito mais distantes. Quanto maior o deslocamento, mais próxima à estrela, e através de trigonometria simples, podemos calcular a distância exata. Embora simples, seja relativo porque os ângulos são absurdamente pequenos, medidos em milissegundos de arco ou milésimos de segundos de arco. Ângulos tão minúsculos que equivalem a observar uma moeda a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Antes dos telescópios espaciais, paralaxe só funcionava para as estrelas mais próximas, algumas centenas ou milhares dentro do alcance de medições terrestres. Mas satélites como Hipparcos e especialmente Gaia revolucionaram o campo medindo paralaxes para bilhões de estrelas, criando um mapa tridimensional da Via Láctea com precisão sem precedentes. O satélite Gaia está medindo posições de bilhões de estrelas, mais de 1 bilhão e 800 milhões, no último catálogo de dados, cada uma com posição, paralaxe, movimento próprio, e para muitas delas, velocidade radial e propriedades fotométricas, que revelam temperatura, composição química, idade. Gaia orbita o ponto de Lagrange L2, 1,5 milhão de quilômetros da Terra na direção oposta ao Sol, onde pode observar o céu continuamente sem interferência da luz solar ou terrestre. O satélite gira lentamente, varrendo o céu inteiro repetidamente, medindo cada estrela dezenas ou centenas de vezes ao longo de anos, permitindo que os astrônomos detectem não apenas posições, mas movimentos, rastreando como as estrelas se movem através do espaço ao longo do tempo. Os dados de Gaia estão transformando nossa compreensão da estrutura e história da Via Láctea, revelando correntes estelares de galáxias canibalizadas, identificando populações estelares distintas, mapeando a forma tridimensional dos braços espirais, descobrindo estrelas binárias e exoplanetas através de oscilações gravitacionais minúsculas. A astrometria revela movimentos próprios e distâncias precisas, permitindo que astrônomos reconstruam não apenas onde as estrelas estão agora, mas onde estavam no passado e para onde vão no futuro. Movimento próprio é o deslocamento angular de uma estrela através do céu ao longo do tempo, medido em milissegundos de arco por ano, causado pela velocidade real da estrela através do espaço projetada no plano do céu. Combinando o movimento próprio com velocidade radial, medida através do efeito Doppler em linhas espectrais, podemos calcular o vetor de velocidade tridimensional completo de uma estrela, sua trajetória através da galáxia. Fazendo isso para milhões ou bilhões de estrelas, podemos reconstruir a dinâmica da galáxia, identificando estruturas coerentes como correntes estelares ou aglomerados que se movem juntos, rastreando órbitas individuais através do potencial gravitacional galáctico, testando modelos de distribuição de matéria escura, comparando órbitas previstas com órbitas observadas. Populações estelares diferentes têm histórias químicas únicas,
impressões digitais que revelam quando e onde se formaram, de que tipo de gás nasceram, quantas gerações de estrelas anteriores enriqueceram aquele gás com elementos pesados. Astrônomos medem composições químicas, analisando espectros estelares, procurando linhas de absorção características de elementos específicos, comparando suas intensidades relativas para derivar abundâncias. Ferro é particularmente importante porque é facilmente medido e porque sua abundância relativa ao hidrogênio, à metalicidade, é um indicador direto de quantas gerações de supernovas enriqueceram o gás antes da estrela se formar. Mas elementos individuais contam histórias mais detalhadas, como a razão de oxigênio para ferro, que revela o equilíbrio entre supernovas de núcleo colapsado versus supernovas tipo Ia, ou abundâncias de elementos do processo R, como európio e ouro, que indicam eventos de fusão de estrelas de nêutrons na história do gás. Estrelas de população Priin são jovens e ricas em metais, como o Sol, que tem metalicidade próxima da média atual do disco galáctico, cerca de 2% de sua massa em elementos mais pesados que hélio. Essas estrelas se formaram relativamente recentemente, nos últimos poucos bilhões de anos, de gás que foi enriquecido por muitas gerações anteriores de formação estelar e morte. Elas residem principalmente no disco fino, têm órbitas circulares ordenadas e incluem a maioria das estrelas massivas e brilhantes que vemos no céu noturno. População In também inclui estrelas como o Sol, que tem sistemas planetários ricos em elementos pesados, planetas rochosos com núcleos de ferro, atmosferas contendo oxigênio, carbono, nitrogênio, oceanos de água líquida, todos os ingredientes necessários para a vida complexa baseada em química orgânica. Estrelas de população segundo são antigas e pobres em metais, formadas nos primeiros bilhões de anos da galáxia, quando havia muito menos enriquecimento químico. Essas estrelas têm metalicidades que podem ser centenas ou milhares de vezes menores que a solar, algumas tão pobres em metais que devem ter se formado de gás que foi enriquecido por apenas uma ou duas supernovas. Elas residem principalmente no halo galáctico e no bojo, têm órbitas excêntricas e aleatórias, e aparecem avermelhadas porque estrelas de baixa massa vivem muito mais tempo que estrelas massivas. Então, as estrelas de população segundo, que ainda existem, são principalmente anãs vermelhas e amarelas, enquanto qualquer estrela massiva que se formou com elas já explodiu há bilhões de anos. Estudar estrelas de população DUS é como fazer arqueologia galáctica, examinando fósseis vivos que nos contam sobre condições no universo jovem. Estrelas de população terceiro, as primeiras estrelas, ainda não foram observadas diretamente, embora teoricamente devam ter existido. Essas estrelas se formaram de gás completamente primordial, contendo apenas hidrogênio e hélio do Big Bang, sem nenhum elemento pesado para resfriar o gás eficientemente, resultando em estrelas extremamente massivas, talvez centenas de massas solares que queimaram intensamente e morreram rapidamente, vivendo apenas alguns milhões de anos antes de explodir como supernovas ou colapsar diretamente em buracos negros. População terceiro enriqueceu o universo com os primeiros elementos pesados, semeando o espaço com carbono, oxigênio, ferro, todos os elementos que gerações futuras de estrelas precisariam. Astrônomos estão procurando evidências indiretas de estrelas de população terceiro em galáxias extremamente distantes e antigas, observando o universo quando tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas até agora, nenhuma foi definitivamente identificada. Apenas candidatos que podem ou não ser as estrelas primordiais que procuramos. Elas teriam apenas hidrogênio e hélio primordiais,
os dois elementos criados durante a nucleossíntese do Big Bang nos primeiros minutos do universo, quando temperaturas e densidades eram altas o suficiente para a fusão nuclear acontecer em todo o espaço, não apenas dentro de estrelas. Cerca de 75% hidrogênio, 25% hélio por massa, com traços minúsculos de deutério, hélio 3 e lítio, mas absolutamente nenhum carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, nada mais pesado que berílio. Sem elementos pesados, o gás primordial não podia resfriar eficientemente através de radiação de linha atômica, então as nuvens de gás que colapsaram para formar as primeiras estrelas eram muito mais quentes e massivas que nuvens modernas, resultando em estrelas gigantescas que eram incrivelmente luminosas, mas efêmeras, faróis brilhantes que iluminaram o universo escuro pela primeira vez. A arqueologia galáctica estuda fósseis estelares antigos, estrelas de baixa massa que se formaram há bilhões de anos e ainda estão vivas hoje porque consomem seu combustível tão lentamente que podem viver por trilhões de anos. As anãs vermelhas mais antigas da Via Láctea têm quase a idade do universo, formadas quando a galáxia estava apenas começando a se organizar, e suas composições químicas preservam um registro do meio interestelar naquela época distante. Encontrar e estudar essas estrelas antigas requer levantamentos massivos, porque elas são fracas e raras. Mas cada descoberta fornece uma janela para o passado, revelando detalhes sobre as condições no universo jovem que não podemos obter de nenhuma outra maneira. É como encontrar pergaminhos antigos, escondidos em bibliotecas esquecidas, cada um contando fragmentos de uma história muito maior sobre como nossa galáxia se formou e evoluiu. Estrelas de baixa massa vivem trilhões de anos, tão lentamente que uma anã vermelha com 10% da massa do Sol pode queimar hidrogênio no núcleo por 10 trilhões de anos, 1000 vezes mais longo que a idade atual do universo. Isso significa que nenhuma anã vermelha jamais morreu de velhice, não uma, nenhuma em todo o universo observável. Todas as anãs vermelhas que já se formaram ainda estão brilhando, ainda fundindo hidrogênio em hélio, ainda iluminando planetas que podem orbitar ao seu redor, embora fracamente, com luz vermelha e fraca que mal aqueceria superfícies planetárias, exceto para planetas muito próximos, onde forças de maré travariam a rotação, criando mundos com um lado permanentemente iluminado e outro permanentemente escuro, com zonas de crepúsculo eterno entre eles, onde talvez vida pudesse existir. Algumas anãs vermelhas ainda não atingiram meia-idade, objetos jovens por padrões estelares que têm apenas alguns bilhões de anos de idade, mas que viverão milhares de bilhões de anos no futuro. Essas estrelas verão o universo envelhecer e morrer. Testemunharão a colisão entre Via Láctea e Andrômeda, verão todas as estrelas massivas explodirem, observarão enquanto o universo gradualmente escurece à medida que a formação estelar cessa e as estrelas existentes consomem seu combustível. No futuro distante, anãs vermelhas serão as únicas estrelas ainda brilhando, pontos fracos de luz em uma galáxia escura, eventualmente se tornando as últimas fontes de energia utilizável em um cosmos cada vez mais frio e vazio. O universo não é velho o suficiente para estrelas terem morrido de velhice, pelo menos não anãs de massa muito baixa, embora estrelas massivas tenham vivido e morrido milhões de vezes desde o Big Bang. Uma estrela com 50 massas solares vive apenas alguns milhões de anos antes de explodir como supernova. Uma estrela com 10 massas solares vive cerca de 30 milhões de anos. O Sol viverá cerca de 10 bilhões de anos. Mas uma anã vermelha, com 1/10 da massa solar, viverá por trilhões de anos.
e o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos, uma fração minúscula da vida potencial dessas estrelas. Isso significa que o universo ainda é jovem, na infância de sua história estelar, e a vasta maioria do tempo cósmico ainda está por vir. Uma era futura dominada por anãs vermelhas fracas, brilhando em galáxias escuras. Todas as anãs vermelhas já formadas ainda estão vivas. Uma afirmação surpreendente, mas verdadeira, consequência direta da física da queima de hidrogênio em núcleos estelares de baixa massa. A taxa de fusão depende intensamente da temperatura, que depende da pressão, que depende da massa. Estrelas de baixa massa têm pressões centrais baixas, temperaturas centrais baixas, taxas de fusão lentas e consomem seu combustível tão parcimoniosamente que podem durar mais que a idade atual do universo por fatores de centenas ou milhares. No futuro distante, quando todas as estrelas massivas tiverem morrido, e até estrelas como o Sol tiverem se tornado anãs brancas frias, anãs vermelhas ainda estarão brilhando, os últimos sobreviventes da era estelar. No futuro distante, a Via Láctea será uma galáxia de anãs vermelhas, uma coleção de estrelas fracas e avermelhadas orbitando em uma estrutura elíptica escura, sem formação estelar nova, porque todo o gás terá sido consumido ou expelido, sem estrelas massivas, porque todas já terão explodido, sem luz azul ou branca, apenas vermelho fraco e escurecendo. A galáxia será invisível a grandes distâncias, uma ilha escura de estrelas moribundas, perdida em um oceano de vazio crescente, à medida que a expansão acelerada do universo leva outras galáxias para além do horizonte cosmológico. Eventualmente, apenas o grupo local, fundido em Milcômeda, será acessível, todas as outras galáxias tendo recuado para distâncias onde sua luz nunca poderá nos alcançar, criando um universo observável cada vez menor, centrado em nossa ilha galáctica solitária. Eventualmente, apenas anãs marrons e anãs negras existirão. Objetos subestelares que nunca tiveram massa suficiente para iniciar fusão de hidrogênio, ou anãs brancas que esfriaram completamente após trilhões de anos, tornando-se objetos frios e escuros, flutuando através do espaço, invisíveis exceto pela sua gravidade. Anãs marrons são estrelas fracassadas, nuvens de gás que colapsaram, mas não atingiram a massa crítica necessária para a fusão nuclear sustentada, brilhando apenas fracamente com calor residual de contração gravitacional, esfriando gradualmente ao longo de dezenas ou centenas de bilhões de anos, até se tornarem objetos frios do tamanho de Júpiter, flutuando pelo espaço. Anãs negras são anãs brancas que esfriaram completamente, embora o processo leve tão longo que nenhuma anã negra existe ainda, o universo sendo muito jovem para qualquer anã branca ter esfriado totalmente. O último pôr do Sol acontecerá em trilhões de anos, quando a última anã vermelha na última galáxia remanescente finalmente esgotar todo o seu hidrogênio e cessar a fusão nuclear, brilhando brevemente como uma gigante vermelha fraca antes de se contrair em uma anã branca e depois lentamente esfriar, até se tornar uma anã negra. Esse momento marcará o fim da era estelar do universo, o fim de bilhões de anos de luz e calor e energia, o começo de uma era de escuridão que durará para sempre, ou pelo menos para sempre no sentido prático, porque os processos subsequentes acontecem em escalas de tempo tão longas que desafiam compreensão. Depois do último pôr do Sol, o universo entrará na era de degeneração, onde apenas anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e planetas órfãos ainda existem, flutuando através do vazio frio. A Via Láctea se tornará uma galáxia morta e escura, uma coleção de objetos compactos frios orbitando em um halo de matéria escura, sem luz visível, sem calor,
sem processos energéticos, exceto ocasionais colisões entre objetos que liberam pequenas quantidades de energia antes de tudo se esfriar novamente. Na era de degeneração, que durará de aproximadamente 10 elevado a 14 anos, até 10 elevado a 40 anos após o Big Bang, a única fonte de luz será ocasionais colisões entre anãs marrons que podem brevemente reacender fusão nuclear ou decaimento de prótons, se prótons realmente decaem, uma previsão de algumas teorias de grande unificação, mas que nunca foi observada. Se prótons decaem, anãs brancas e estrelas de nêutrons eventualmente se desintegrarão em radiação e pósitrons, um processo que levaria 10 elevado a 40 anos ou mais. Buracos negros evaporarão por radiação Hawking em 10 elevado a 100 anos, um processo previsto por Stephen Hawking em 1974, onde pares de partículas virtuais se formam no vácuo próximo ao horizonte de eventos. Uma partícula cai no buraco negro e a outra escapa, carregando energia, fazendo o buraco negro lentamente perder massa. Buracos negros menores evaporam mais rápido, mas até buracos negros supermassivos, com bilhões de massas solares, eventualmente evaporarão completamente, embora o processo leve um tempo incompreensível. 10 elevado a 100 anos ou mais, escrito como um seguido de 100 zeros, um número tão grande que não há analogias úteis. Quando o último buraco negro evaporar, o universo entrará na era da escuridão final, onde apenas radiação diluída permanece, espalhada através de um espaço em expansão infinita, aproximando-se assintoticamente de um estado de equilíbrio térmico perfeito, onde nenhum processo interessante pode acontecer. O universo terminará em escuridão eterna e fria, pelo menos de acordo com nosso melhor entendimento atual da física e cosmologia, embora seja possível que processos desconhecidos ou transições de fase do vácuo possam alterar esse destino. A morte térmica do universo é o final mais provável, um estado onde toda a energia utilizável foi consumida, onde entropia atingiu seu máximo, onde temperatura se aproxima do zero absoluto, onde nada muda porque não há diferenças de energia para dirigir mudanças. Será um universo morto no sentido mais profundo, não apenas sem vida, mas sem a possibilidade de vida, sem estrutura, sem complexidade, apenas radiação infinitamente diluída, espalhada através de um espaço infinitamente vasto. Mas tudo isso está tão longe no futuro que o tempo decorrido desde o Big Bang até agora é essencialmente zero comparado ao tempo restante. Mas, por enquanto, a Via Láctea brilha majestosamente sobre nós, uma faixa pálida de luz cortando o céu noturno. Bilhões de estrelas tão distantes que aparecem como névoa, cada uma um sol, muitas com planetas, algumas talvez com vida, todas orbitando juntas em uma dança gravitacional que tem acontecido por bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Olhar para a Via Láctea é olhar para casa, não apenas no sentido de que vivemos dentro dela, mas no sentido mais profundo de que somos feitos dela, átomos forjados em estrelas que morreram antes do Sol nascer, carbono e oxigênio, e ferro que viajaram pelo espaço interestelar antes de se incorporar na nuvem de gás que colapsou para formar o Sistema Solar e, eventualmente, você. A Via Láctea é onde viemos, onde estamos e onde permaneceremos enquanto nossa espécie existir, flutuando através do vazio cósmico nesta ilha de luz cercada por escuridão. 1304 agora você está flutuando, suspenso no silêncio absoluto do cosmos, cercado por essa vastidão que chamamos de Via Láctea. E percebe que cada respiração que você toma carrega átomos que já foram parte de estrelas distantes, que cada batimento do seu coração ecoa o pulso gravitacional de uma galáxia, que gira lentamente como um disco de vinil tocando uma sinfonia que ninguém ouvirá completamente.
Você fecha os olhos e ainda vê as estrelas impressas na sua retina, gravadas na sua memória, como se tivesse nascido olhando para o céu e nunca tivesse realmente parado. A Via Láctea não é apenas um lugar no espaço, é um estado de espírito, uma sensação de pertencimento e simultaneamente de insignificância, de ser parte de algo tão grande que sua mente não consegue abraçar completamente, apenas tocar nas bordas, sentir a imensidão sem nunca compreendê-la totalmente. E talvez seja melhor assim, não compreender completamente, manter um pouco de mistério, um pouco de maravilhamento, porque o dia em que entendermos tudo será o dia em que perderemos algo essencial, aquela sensação de estar à beira de um abismo infinito, olhando para baixo e vendo estrelas em vez de escuridão. A Via Láctea nos ensina humildade sem precisar de palavras. Nos mostra nosso lugar no universo simplesmente existindo, simplesmente sendo tão vasta que mesmo nossas maiores ambições parecem pequenas, mesmo nossos maiores medos parecem triviais, quando confrontados com a eternidade giratória de centenas de bilhões de sóis queimando silenciosamente no vazio. Você continua flutuando, nem acordado nem dormindo, em algum lugar entre os dois, naquele estado onde pensamentos se tornam sonhos e sonhos se tornam pensamentos. E a Via Láctea está lá com você. Sempre esteve, sempre estará. Mesmo quando você não está olhando, mesmo quando as luzes da cidade obscurecem suas estrelas, mesmo quando nuvens cobrem o céu. Ela permanece girando a 220 quilômetros por segundo, carregando você junto, levando você em uma jornada que começou antes de você nascer e continuará muito depois de você partir. Uma viagem cósmica que todos fazemos sem escolha, passageiros involuntários em uma nave espacial chamada Terra, orbitando uma estrela chamada Sol, orbitando um buraco negro que nem conseguimos ver diretamente. O universo é infinito e as coisas que há nele também. Sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de olhar para cima e se perguntar. Sempre é tempo de se perder na vastidão e encontrar algo de si mesmo refletido naquelas luzes distantes que viajaram anos-luz para alcançar seus olhos neste momento exato. Se você, assim como eu, se sentiu flutuando por dentro desse assunto, deslizando entre estrelas e buracos negros e nuvens de gás interestelar, inscreva-se no canal, deixe sua marca suave nos comentários, compartilhe essa jornada com outros viajantes noturnos que buscam paz na imensidão. Até a próxima viagem pelo universo noturno, onde a calma encontra a curiosidade e o sono encontra as estrelas.